um pouco sobre fundamentos da fé cristã. E dentro desse aspecto, dentro dessa temática, eu quero apresentar uma pessoa de suma importância na caminhada e na nossa vida. Pouco se falado, pouco experimentado e pouco compreendido. Eu estava em casa essa semana, e quem esteve aqui domingo passado? Nós falamos um pouco sobre o fruto do Espírito, que ninguém é conhecido pelos dons, porque hoje em dia existe essa falsa ideia que um homem e uma mulher de Deus são aqueles que são usados por Deus, que tem dons, que profetiza, que coloca a mão e ele cura. Mas eu quero dizer, biblicamente, um homem e uma mulher de Deus, ele é conhecido quando ele anda e ele começa a desenvolver os frutos do Espírito. A Bíblia diz assim: Ei Jesus, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei os enfermos, eu libertei os cativos. Isso está falando de pessoas que fluíam nos dons do Espírito. A Bíblia diz assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você pode estar profetizando, andando nos dons do Espírito, mas não desfrutando a própria vida de Deus. Eu quero dizer, nós dizemos um pouco sobre os frutos do Espírito. Você é conhecido como um filho e um discípulo de Deus se você desenvolve o fruto do Espírito. Se você anda em amor, mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade, nós seremos conhecidos por isso. Não adianta a gente rodar no manto aqui, mas lá fora os dons do Espírito não estão em operação. Pessoas ranzinzas, grosso, boca pesada, que maltrata as pessoas, não tem um domínio próprio. Deixa eu te dizer, chegou o tempo da igreja manifestar os frutos. Seremos conhecidos por eles. A essência e o caráter de Deus será conhecido pelo fruto do Espírito e não pelos dons. O dom serve para edificar a igreja, isso é bênção, isso nós temos. Mas as pessoas não serão conhecidas perante Deus se você profetizou e se você curou, mas se você andou em amor. Amém, gente? Não tem muito amém. Glória a Deus, mas tudo bem. E hoje eu quero falar sobre uma pessoa de suma importância chamado Espírito Santo. Eu não sei você, ontem eu estava conversando um pouco com o pessoal do Bases. Eu já andei por muitas igrejas e eu falo a verdade, só não bati tambor. Vocês sabem o que é bater tambor, né? Não é capoeira não, vocês já sabem. Mas já fui diversas denominações. Eu tinha um apelido como camaleão. Onde eu entrava eu me adaptava. Então eu já fui de tudo, usava terninho, gravata, bonitinho. Hoje eu relembrei um pouco dos meus velhos tempos. E eu fui doutrinado de uma maneira que quando se falava do Espírito Santo, automaticamente a minha mente lembrava arrepio, falar em línguas, mando, movimento e ficar babando na igreja. Agora se eu perguntar para você, hoje na igreja vai ter um movimento do Espírito, o que você vai pensar? Vai ter gente que já vai começar a gritar, já vai começar... Mas eu quero te apresentar não um movimento, mas eu quero te apresentar a pessoa do Espírito Santo, a sua essência, o seu caráter e como ele age. Porque o Espírito Santo não é um movimento, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Glória a Deus. Claro que você pode sentir arrepio, pode ser o Espírito, pode ser o ar-condicionado, mas não traga uma tradução, um conhecimento que o Espírito Santo é um arrepio. Não diminui o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E se você nunca ouviu falar dele, eu já ouviu falar, porque fiz o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu quero te apresentar o Espírito Santo em outra face. E você vai sair apaixonado por ele. João capítulo 14, verso 16. A Bíblia diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eu vou repetir esse versículo.
porque Ele habita convosco e estará em vós. Quem quer conhecer a morada do Espírito Santo aqui? Então só olhar para o seu lado aí, você vai ver uma casinha do Espírito Santo. Tem uns que é uma mansão, tem uns que é uma casinha, mas você é a morada do Espírito Santo. Aleluia. Essa casinha aqui só está o pó, mas é casa também. Aleluia. A Bíblia diz assim: eu vou rogar ao Pai e Ele enviará um Consolador. A palavra Consolador, ela vem do original Paracletos. Alguém já ouviu esse termo Paracletos? A palavra Consolador, que é a definição do Espírito Santo. Quando você pega a tradução do Consolador é Paracletos, se você pega a tradução Espírito Santo é Pneuma. E hoje eu quero trazer um pouco sobre definição de Paracletos. Existem alguns temas de congressos, temas de acampamento Paracleto. Mas o termo Paracleto, ele não é um termo religioso. Ele é um termo utilizado na cultura grega para definir uma pessoa. Tudo bem até aqui, gente? Eu preciso que vocês nem pisquem. Amém? Mas pode piscar, é literal não. Pisca, senão o irmão vai estar chorando e falar, é a palavra. Fala, eu não estou piscando. Não, pode piscar. Mas assim, eu quero que você preste atenção, porque eu vou vir numa linha de construção, senão você se perde aí. Aleluia. A macarronada vai ficar pronta daqui a pouco em casa. Não precisa se preocupar com a comida. Amém, irmãs? Irmãos também, que vai fazer churrasco hoje para nós. Estou profetizando em nome de Jesus. Aleluia. O termo Paracleto, então, ele vem de uma cultura aplicada dentro de uma civilização. Então, ele não vem de um termo religioso. E dentro de um estudo na palavra Paracleto, ele tem 3 significados. Primeiro, ele é algo totalmente literal. Não precisa ficar preocupado, que eu vou explicar ponto a ponto da maneira mais simples. Ele também tem ele é conhecido como um adjetivo e também ele tem uma função na cultura grega. Eu quero primeiro discorrer nesses 3 pontos para depois nós apresentarmos o trabalho e o ministério do Espírito Santo. Dentro da cultura, a palavra literal do Paracleto era uma pessoa que era um consolador, era uma pessoa que era ajudador e um conselheiro. Então a pessoa ela precisava de um conselho, estava precisando tomar uma decisão, ela estava numa sinuca sem bico, com bico, não sei como que é esse, mas estava precisando decidir alguma coisa. Então ele lembrava dessa pessoa, que era uma pessoa considerada Paracleto, que ele era um ajudador, um consolador e um conselheiro. Tudo bem até aqui? Amém. E dentro de um segundo aspecto, que é o adjetivo do Paracleto, um Paracleto, ele é conhecido como uma pessoa que consola, que ele conforta, que ele encoraja e que ele reanima. Aquele que reaviva e aquele que intercede em nosso favor, como um defensor numa corte. Então, um adjetivo para uma pessoa que era considerada um Paracleto na cultura grega era um consolador. Ele era aquele que consolava, confortava, encorajava. Ele reanimava, reavivava e intercedia. Tudo bem até aqui? E dentro da cultura grega, o que era de fato um Paracleto? Traduzindo para uma maneira português, ele era um advogado de uma família. Quando uma família tinha uma causa a ser ali advogado ou ter algo na justiça, eles chamavam quem? O Paracleto. Porque ele é em favor daquela família lutar por uma causa. Aleluia. Creio que você já está recebendo aí. Então quem era um Paracleto de uma maneira assim conjunta, literal, totalmente adjetiva e também cultural. Quero que você pense bem. Paracleto é aquele que se chama ao lado para consolar, confortar, animar, para encorajar, trazer vida. E nos momentos de perseguição, dias difíceis, ele é o nosso advogado. Vocês não entenderam? Vocês estão dormindo?
Olha pro lado da pessoa que está do lado, você está cochilando, dá um cutucão nele. Pode dar, tô falando sério, por mim. Porque eu já vou descer aqui embaixo e o negócio vai ficar mais estreito. Foi assistir série Netflix até 2 horas, agora a série do Espírito Santo, você está dormindo? Misericórdia! Quem é o Espírito Santo? Trazendo uma parte literal do Paracleto. Paracleto, a palavra para, prefixo, lá, cleto, que traz e guia para um lugar. Então o Paracleto é aquele que chama para o lado. Para quê? Para te consolar, para te confortar, para te animar, para te encorajar, para trazer vida nos momentos mais difíceis de perseguição, dias difíceis. Ele será o nosso advogado. Prazer, Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Mas eu estou fazendo uma introdução. Nós vemos aqui que Jesus estava falando com seus discípulos assim: eu vou rogar ao Pai para enviar um Consolador. Que esse era quem? O Espírito Santo. Agora eu quero que você venha nessa linha de raciocínio. Você imagina você caminhar com Jesus. O cara curava, fazia milagre, pão, multiplicava pão, podia... Meu Deus, que coisa fantástica era essa? Você imagina você caminhar 3 anos e meio com Jesus. Seria algo fenomenal. Aí Jesus ele fala o seguinte, parafraseando na minha versão: olha, eu vou precisar ir aos céus, vou cumprir o meu propósito da redenção, e eu vou ser assunto aos céus, vou sentar à direita do Pai. Depois eu vou voltar e buscar a igreja. E eu vou precisar rogar ao Pai para mandar o Espírito Santo. A minha versão, ou o meu entendimento antigamente era o seguinte: cara, o Espírito Santo só vai vir para suprir o vazio que Jesus vai deixar. Não sei se você pensava assim, mas eu quero trazer uma outra ótica. Poxa, imagina, Jesus vai precisar ser assunto, quem vai ficar com a gente vai ficar abandonado. Vou fazer o seguinte, vou mandar o Espírito Santo, vocês vão ficar sozinhos, ele vai quebrar o galho. É o que eu pensava. Mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo ele não veio para suprir um vácuo de Jesus. Ele veio para cumprir um propósito em seu ministério. Eles estão aqui ou não? A Bíblia diz que fala assim: eu preciso que o Espírito Santo venha. O Espírito Santo da verdade. Porque tem coisas que vocês não estão compreendendo. E o ministério do Espírito Santo é trazer clareza sobre a verdade, aquilo que está no coração do Pai, ao nosso espírito. Eu quero trazer aqui para você a importância da pessoa do Espírito Santo. Amém? Vocês estão aqui, gente? Amém. João, capítulo 14, verso 18, mais à frente, os discípulos estão falando assim: mas não vão ficar sozinhos. Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A Bíblia diz em João 16, 7 também diz assim: todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. A palavra convém, que ele fala assim, convém que ele venha, a palavra significa ser conveniente, útil e proveitoso. Eu vou repetir, a palavra convém, Jesus fala assim, precisa, convém que o Espírito Santo venha e faça morada em vós. Por quê? É conveniente, útil e proveitoso. E na NVI, esse mesmo texto diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, e se eu não for, o conselheiro Paracletos não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Essa é uma versão de Passion, que é uma versão americana que diz: eu preciso ir, para que o ministério do Espírito Santo se cumpra na sua vida. Então o Espírito Santo não é um quebra-galho para só ficar com a gente até Jesus voltar a buscar a igreja. Não, o Espírito Santo ele veio para um propósito, para um fim proveitoso. Sabe para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não fosse o Espírito Santo aqui em nós não reconheceríamos que nós éramos pecadores. O
O Espírito de Deus testifica o Espírito que eu sou filho de Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, você não reconhecia Deus como Pai também. Mas eu quero ir um pouco mais para frente. Eu quero trazer aqui um pouco de uma mentalidade teatral. Eu preciso de 3 cadeiras aqui para mim. 3 cadeiras. Olha, rapaz. 3 cadeiras. Isso, pode ficar aqui mesmo. Essas 3 cadeiras. Essas 3 pessoas que trouxeram cadeira podem ficar sentadas nela também. Eu quero que vocês façam uma roda como se fosse uma reunião. Eu quero trazer uma mentalidade teatral para vocês entenderem quem é o Espírito Santo. Vocês estão aqui, né? Sim. Quem crê aqui que Deus, Ele é o responsável por criar todas as coisas? Vocês creem nisso? A Bíblia vai dizer que mesmo antes da fundação do mundo, Ele já enviou o Cordeiro para morrer no mesmo seu lugar. Então isso já vai mudar nossa mente. Então deixa eu já quebrar aqui um biscoito de vocês. Quem crê aqui que Deus existe? E se eu provar para você que Deus não existe? Misericórdia, esse pastor é ateu, ele está com o diabo no corpo. Não! Algo para existir é algo temporal. Ele tem um início e ele tem um fim. Por exemplo, essa cadeira, ela existe porque ela teve um início e ela vai ter um fim um dia. Se a gente cuidar, vai mais longe. Deus, Ele é atemporal. Ele não existe. Ele é. Então eu já tentei pensar assim, meu Deus, quando será que Deus nasceu? Deus, Ele é atemporal. Ele não existe. Ele é. Amém? Agora vamos pensar aqui. Deus Pai. Irmão, glória, responsabilidade. Deus Filho e Deus Espírito Santo. Trindade. Aqui nós falamos sobre o ministério da Trindade. O que seria o ministério da Trindade? Em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Correto? A Bíblia diz assim, que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra façamos, ela vem de uma mentalidade do Deus Elohim. A palavra Deus Elohim é o Deus na pluralidade, a Trindade em ação. Então quando Deus te formou, Ele não foi sozinho não, Ele convidou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para caprichar nessa pessoa que está do seu lado, hein? Você não é pouca coisa não, viu? Você não é um bichinho do cocô do cavalo do bandido, não. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se alguém tentar apontar o que está sendo enganado, você não me conhece. Inocente, tu não conhece de mim. Você não sabe quem me fez. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora vamos trazer um pouco antes da criação. Existe as pessoas que falam assim, será que existiu um mundo antes? Aí dentro da teologia fala que existe um mundo pré-adâmico, onde tinha os dinossauros, eu não sei. Se a Bíblia não fala, eu não sei. Eu só sei de Gênesis para frente. Mas agora a Bíblia diz o seguinte: existiu um concílio de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eu estou trazendo de uma maneira lúdica, porque eu já estou me preparando para dar aula para as crianças. Se você tem esse desejo, nos procure no final do culto. As crianças precisam ser ministradas e pessoas ousadas, mas só para pessoa ousada. Se você não for ousado, não precisa me procurar. Mas vamos lá, um concílio. Deus Pai fala assim, cara, eu tenho um plano. Eu quero criar o homem. Mas cara, na minha presciência, eu acho que vai ter uma queda. Mas se cair, cara, a natureza dele vai ser totalmente corrompida. Aí vamos perder todo o nosso plano. Jesus fala assim, Pai, eu tenho uma ideia. Eu vou me desvaziar de mim mesmo, de toda a minha divindade. E eu farei como homem, eu descerei e ficarei no nível do homem, para entregar sobre todo o pecado. Eu me farei pecado no lugar dele, para que depois eles se tornassem justiça de Deus, e a natureza deles serão totalmente recriadas através do meu sacrifício. Deus Pai falou, opa, estou trazendo um teatro aqui. Então você vai morrer, então vamos embora, vamos criar. Aí Jesus vai perguntar, mas beleza, Pai, mas quem que vai convencer o homem que ele é pecador? Que ele precisa do seu sacrifício?
que ele precisa da sua redenção. Nós precisamos de alguém que vai ser aquele que vai impulsionar não só para convencer o homem do pecado, mas ele também vai conduzir ao caminho da verdade. Aí quem levanta? O Espírito Santo fala assim: esse ministério vai ser meu. Deus Pai, você cria, nós criamos. Você vai ser um plano perfeito. E eu vou convencer o homem da justiça, do pecado, do juízo. Mas não só isso. No dia da dificuldade, eu vou também estar com ele. O dia que tiver tudo um caos, eu serei o advogado. Então deixa que esse ministério é meu. O Espírito Santo não está para tampar um vácuo de Jesus. O Espírito Santo veio para trazer a redenção e o conhecimento do que Cristo fez por mim e por você. Eu quero que vocês aplaudem o nosso teatro mudo, mas foi imenso. Pedro, capítulo 1:19 diz: mas como precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, e serão manifestados nesses últimos tempos por amor a vocês. Deixa eu dizer, o plano perfeito de Deus não foi um plano B. Desde a criação, Cristo já foi sacrificado. A Bíblia diz: por causa de você, o sangue imaculado e incontaminado foi conhecido antes mesmo da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13. Ixi, agora eu vou falar das 7 bestas, das 7 cabeças. Não. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todo aquele que não tiver os seus nomes escritos no livro da vida. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Deixa o Espírito Santo. Agora eu vou abrir um parênteses que agora é uma direção do Espírito. A Bíblia diz assim: que todos adorarão a besta, aqueles que o seu nome não está escrito no livro da... O que é escrito no livro da vida? A Bíblia diz que quando eu reconheço o sacrifício, a redenção, a obra consumada da cruz de Jesus, eu reconheço e falo: Pai, eu aceito, eu quero me tornar filho de Deus, eu quero que você faça habitação em mim, Espírito Santo. Isso se chama novo nascimento. Aqueles que não estão nascidos de novo, não reconhecem a redenção de Cristo e a filiação do Pai, a Bíblia diz que serão todos guiados pela besta. Então, se você está aqui, você nunca confessou com os seus lábios Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é uma oportunidade de mudança de vida e o seu nome ser escrito no livro da vida. A Bíblia diz assim, então, escrito no livro da vida: o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, o nosso teatro aqui não é herege, não. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus, ele é perfeito. E o Espírito Santo em seu ministério tinha que ser assim, como posso dizer? A Bíblia diz que convém, que teria que ser, ele seria útil, proveitoso, que ele viesse, e que Jesus precisaria ser assunto ao céu e sentar à direita. Por quê? Se não fosse o Espírito Santo, nós estaríamos todos lascados. A palavra lascado no grego significa lascado. Qual é o seu objetivo hoje de pregar sobre o Espírito Santo? Eu quero te apresentar a terceira pessoa da Trindade, que ele é vital na sua vida. Ele não é só um enrolar da sua língua. Ele não é só um arrepio, uma energia boa. E eu vou finalizar com isso. Oh Deus, como tu és bom. João 16:12 diz assim: ainda tenho muito vos dizer, mas vós não podeis suportar agora.
Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará do que há de vir. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, vamos finalizar com isso, Romanos 8, eu já estou pousando. O avião para pousar demora meia hora. Então se eu estou falando que está acabando, nós estamos pousando, vamos aterrissar, vamos ali pousar, na verdade, nós estamos acabando. Romanos capítulo 14. Desculpa, 8,14, só para ver se vocês estão prestando atenção. Romanos 8,14. Porque todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então quem é filho é aquele que aceita Jesus. E quando aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Amém até aqui? Todo mundo entendeu isso? A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então se você é filho, você não pode ser guiado pelas suas emoções. Eu vou repetir. Filho de Deus não é guiado pelas suas emoções. A emoção é forte, as suas emoções são falhas. O coração do homem é enganoso. Muitas pessoas no dia de hoje vivem pela emoção. Quer que eu continue? Que culto abençoado, aleluia! Segunda-feira, cadê o fogo que estava no domingo? Cadê a verdade que você pronunciou nos louvores? Pessoas guiadas pela emoção do momento, porque aqui é uma delícia. A gente até canta, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Só no domingo, porque de segunda a sábado é pra mim mesmo. Dono do meu domingo é Ele. Por Ele que eu estou gastando 2 horas, perdendo um tempo. Para de hipocrisia, fala que você é crente de domingo. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ser guiado não é só uma dificuldade, é um estilo de vida. E o Espírito Santo não é um botão de emergência. O sangue está dando na canela aqui que eu posso consultar. Espírito Santo, pá! O Espírito Santo, ele é o seu guia e não um bombeiro para apagar só os seus incêndios. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou falar de algo que eu estou vivendo, ele te livra de danos. Agora, se o seu instinto, as suas emoções, elas estão muito mais altas do que a voz do Espírito, abaixa a voz da emoção e deixa o Espírito falar. Em Coríntios fala assim que no mundo há muitas vozes e todas elas têm um significado. Aí tem gente que já chegou para mim, nossa, eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Eu acho que ele não está falando. Então a Bíblia está mentindo. A todo momento ele está direcionando e guiando. A questão é que a voz da minha carne, dos meus prazeres, das minhas emoções estão muito mais alta do que a voz do Espírito. Ou você é guiado pelo Espírito e colhe os frutos da sua decisão pelo Espírito, ou você vai andar pelas suas emoções, pelos seus prazeres, e será totalmente a colheita segundo as suas escolhas. Que Deus não se zomba, tudo que o homem planta, certamente ele colherá. Então não é culpa do irmão, não é culpa da igreja, não é culpa da liderança, é suas escolhas. Agora, se você quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar em toda a verdade. Amém? A palavra guiado, ela significa água, A-G-U.
Ó, a palavra água é conduzir ou conduzindo alguém, segurando nas mãos, levando até o destino final. O que significa guiar? Conduzindo, segurando as mãos, levando até um destino final. Um dia eu fui num campo que hoje acho que nem existe, o Pacaembu. Há um chiqueiro que tinha antes com o pessoal lá. O microfone está comigo, eu falo o que eu quero. Eu fui assistir um jogo. Colocamos aquele GPS daquela época, que era um GPS grande, da laser, multilaser, e colocamos no nosso carro. Aí tem um abençoado que foi dirigindo. Não vou denunciar quem é a pessoa, senão eu vou expor ela, né pai? Ele desconsiderou o meu GPS. Irmão de Deus, para quem já morou para São Paulo ali, é uma benção. Nós caímos numa bimboca, rua sem saída. Que a única coisa que eu precisei no campo de futebol não foi assistir o jogo, fui no banheiro. Você imagina o que aconteceu? Desconsideramos o GPS. Eu sou bom o suficiente, eu sei chegar, eu sou o cara. Eu conheço, como ele diz, eu conheço o Brasil na palma da minha mão. Eu falei, ô Jesus, olha aí. Conheço, pode ligar, liga aí. Aí tipo, irmão, vira esquerda e direita. Quando eu vi, estava na bimboca, pessoas armadas. Subiu aquele cheiro dentro do carro, falei, Jesus, foi eu. Mas o medo, eu tinha medo. Eu não estou falando, gente, isso é verdade, eu não estou brincando, é verdade. Demoramos um pouco para chegar lá, mas foi tudo bem. Ele desconsiderou o nosso GPS. O bom é que ele levou eu e meus dois irmãos junto para esse. Agora deixa eu dizer primeiramente com os homens. Eu sei que tem homem casado aqui. Se você não é guiado pelo Espírito para conduzir a sua casa, você pode levar toda a sua família para um beco sem saída. Eu vou repetir. Se você acha que você é um bom o suficiente, a minha sabedoria, eu sei tudo. Desconsidere o Espírito Santo, que é o seu ajudador. Você vai levar toda a sua casa para um beco sem saída. Aí a pessoa não ora, não ouve o Espírito Santo e não faz nada. Aí quando chega no beco sem saída, o que eu faço, pastor? Ouvir o Espírito. O guia seu é o Espírito, não sou eu. Não gasta tempo, intimidade com o Espírito Santo. Se você não gasta tempo com o Espírito Santo, vai gastar tempo em solucionar o problema que você está. Então gaste tempo com o Espírito, que vai ser bem melhor, é mais divertido. Vai surgir ideias, estratégias, como é lindo. Não tem tempo de oração. Não ora. Não jejua. Não lê a Bíblia. Vai ser guiado por quem? Se há verdade não habita dentro de você, o Espírito Santo vai guiar a verdade, a palavra. Se não tem verdade, vai guiar o quê? O Espírito Santo vai lembrar aquilo que está dentro. Só sai da torneira aquilo que tem dentro da caixa d'água. Quer conhecer uma pessoa se ela é guiada pelo Espírito? Conversa com ela 5 minutos. Conversa 5 minutos com ela. Você vai ver se sai o esgoto da torneira ou sai água limpa. Aleluia. Seja guiado pelo Espírito Santo. E sabe o que é ser guiado pelo Espírito Santo? A palavra água é o seguinte, vem Isaac, não fica olhando pra minha cara não, vem aqui comigo. Hoje vai vir comigo aqui, cara. Hoje eu sou o Espírito Santo na vida do Isaac. Eu até estufar o peito para ficar mais bonito. A Bíblia diz que o Espírito Santo é nosso guia. Existe um tipo de guia que fala assim, ó, você precisa chegar lá, naquela porta, beleza? Então só vai, tá bom? Beleza? Pode ir. Pode se quiser.
Ouvi sua mãe, né? Está deixando o Espírito Santo para trás. O Espírito Santo não aponta, ele anda junto. A palavra abo, que é guiado de Romanos 8, fala que é aquele que pega pelas suas mãos, e não só pega nas mãos, ele vai conduzir você até o destino final. Até o destino final. Eu não te abandonarei, jamais te deixarei. Mas sabe o que acontece? Ele só não vai te guiar. No meio do caminho acontece umas tribulações, não acontece? Ou só na minha vida? A sua não acontece nada, é tudo good vibes. Aí estamos caminhando, o Espírito Santo, vamos lá. Pum, aconteceu uma perseguição. Fala, mas o que está acontecendo? Eu estou seguindo a Deus em perseguição. Fala, calma aí, eu estou do seu lado, eu sou o seu advogado, vamos continuar. Ei, me machucaram, está doendo. Calma aí, eu sou o seu consolador, eu estou contigo. Ei, mas onde que eu vou agora? Espera, eu sou o seu conselheiro. Agora vamos continuar. Mas o que está acontecendo lá? Espera, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Pode a mãe esquecer do filho que te amamenta, mas eu, Paracleto, jamais te deixarei. Obrigado. Esse é o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Ele não é um arrepio, ele não é uma energia, ele não é você ficar babando na igreja. Tem uns que babam de sono, mas não é isso. Ele é o seu ajudador, o seu advogado, é aquele que vai interceder no dia que você não consegue. Ah, Espírito Santo, existem dias que as pressões estão tão grandes, dias que você fala, não consigo abrir meus lábios para orar. A Bíblia diz que Ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Mesmo que não saia uma voz dos meus lábios, mas Ele entende a intenção do meu coração e Ele intercede no meu lugar. Quem é esse? Quem é esse chamado Espírito Santo de Deus? Nos perdoa por negligenciar a tua pessoa. Nos perdoe de agir muitas vezes pela carne e não pelo teu Espírito. É verdade. A partir de hoje nós queremos ter a consciência de quem você é. Obrigado. Obrigado pelo seu ministério. Obrigado por aquilo que você tem feito por nós, nos guiado, nos livrado de dano. Mas nos perdoe de muitas vezes definir você como um simples quebra-galho. Você se torna para nós algo vital na caminhada cristã. Nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa, Espírito Santo. Não tem como caminhar, não. Não tem como caminhar em uma vida cristã sem a ajuda do Espírito Santo.